Você já olhou para o mundo hoje, para as manchetes dos jornais, para a instabilidade política e as guerras que explodem sem aviso, e se perguntou: para onde tudo isso está indo? Existe algum padrão por trás do caos? Há milênios, a humanidade busca respostas para essas perguntas, e uma das profecias mais intrigantes e debatidas de toda a história humana vem de um livro antigo, do capítulo 7, de um profeta chamado Daniel. A visão é chocante. 4 bestas aterrorizantes que sobem do mar, cada uma representando um império que dominaria o mundo: leão, urso, leopardo e uma quarta, tão terrível que não tem comparação no mundo natural. A pergunta que ecoa através dos séculos e nos assombra hoje é: essas bestas são apenas história antiga ou seus espíritos, suas características, ainda governam as nações? A profecia de Daniel 7 já se cumpriu? Ou estamos vivendo em meio à sua sombra, talvez até mesmo testemunhando o surgimento de sua forma final? Para entender nosso presente e vislumbrar o futuro com esperança, precisamos primeiro decifrar o passado. Se você busca clareza em meio à confusão e quer descobrir a mensagem de esperança escondida por trás dessas imagens assustadoras, fique comigo. Se esta jornada pelo conhecimento bíblico já te inspira, considere se inscrever no canal e ativar as notificações, pois juntos vamos desvendar os segredos mais profundos das Escrituras. A jornada para decifrar a profecia das 4 bestas não começa em teorias da conspiração ou em análises geopolíticas modernas. Ela começa na poeira e no esplendor de uma das maiores cidades do mundo antigo, a Babilônia. Para entender a visão, precisamos primeiro entender o vidente. Para compreender a profundidade da visão de Daniel 7, precisamos nos transportar para o século VI a.C. Imagine um jovem nobre de Judá, Daniel, arrancado de sua terra natal, levado como cativo para a Babilônia, o epicentro do poder mundial. Ele não está em um ambiente neutro, ele está na capital de um império colossal, uma superpotência que esmagou sua nação e destruiu seu templo sagrado. A Babilônia de Nabucodonosor e mais tarde de Belzazar era uma metrópole de arquitetura impressionante, jardins suspensos e um poder militar avassalador, simbolizado pelo leão alado, uma imagem onipresente em sua arte e arquitetura. Daniel viveu e serviu sob esse regime. Ele viu em primeira mão como o poder humano, quando desvinculado de Deus, se torna arrogante, idolatra e opressor. Ele testemunhou a soberba de reis que se consideravam deuses e a fragilidade de seus reinos. A visão das 4 bestas não foi dada a Daniel em um tempo de paz e prosperidade para seu povo, mas sim em um período de profundo sofrimento e questionamento. Onde está Deus em meio a tanto poder pagão? Nosso Deus foi derrotado pelos deuses da Babilônia? Essas eram as perguntas que queimavam no coração dos exilados. A visão, portanto, é uma resposta divina a essa angústia. Ela vem para assegurar a Daniel e a todo o povo de Deus que a história não é uma sucessão aleatória de impérios cruéis. Existe um plano. Deus não está ausente. Ele está no trono, soberano sobre os reinos dos homens, permitindo que eles se levantem e determinando o tempo de sua queda. O grande mar de onde as bestas sobem, na simbologia bíblica, frequentemente representa as nações gentílicas em seu estado de caos e agitação, a humanidade em rebelião contra seu Criador. É deste mar de instabilidade que surgem os sistemas de poder que dominam o mundo. Entender este contexto é fundamental, pois nos mostra que a profecia de Daniel 7 não é um enigma abstrato. É uma mensagem de esperança, forjada no fogo do exílio, garantindo que, por mais assustadoras que as bestas do poder mundial pareçam, elas têm um tempo limitado e estão sob o controle soberano do Deus de Israel. É nesse cenário de opressão e esperança que a visão se desenrola, e o primeiro monstro emerge das águas turbulentas. Do mar agitado pela fúria dos 4 ventos do céu,
Daniel vê a primeira besta, um leão com asas de águia. A identificação desta besta com o Império Babilônico é quase universal entre os estudiosos. Como já vimos, o leão alado era o próprio símbolo da Babilônia. O leão representa a força e a realeza, enquanto as asas de águia simbolizam a velocidade espantosa com que o Império de Nabucodonosor conquistou o mundo conhecido. Contudo, a visão continua. Suas asas são arrancadas, ele é levantado da terra, posto em pé como um homem e lhe é dado um coração de homem. Isso aponta para a humilhação do império, talvez uma alusão à loucura e posterior restauração de Nabucodonosor, narrada no capítulo 4 do mesmo livro, um momento em que o pordil imperial foi quebrado. Em seguida, surge a segunda besta, um urso levantado sobre um de seus lados, com 3 costelas na boca. Esta imagem corresponde perfeitamente ao Império Medo-Persa, que sucedeu à Babilônia. A postura levantado sobre um de seus lados reflete a aliança desigual entre medos e persas, com os persas, sob o comando de Ciro o Grande, se tornando a força dominante. As 3 costelas em sua boca simbolizam 3 grandes conquistas que solidificaram seu poder: a Lídia, a Babilônia e o Egito. A ordem para ele era: levanta-te, devora muita carne, indicando sua natureza expansionista e conquistadora. Depois do urso, vem a terceira besta, um leopardo com 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. Esta é uma descrição impressionante do Império Grego sob Alexandre o Grande. O leopardo já é um animal veloz, mas com 4 asas, sua velocidade se torna sobrenatural, retratando a rapidez inacreditável das conquistas de Alexandre, que em pouco mais de uma década forjou um dos maiores impérios da história. Após sua morte prematura, o império não passou para um único herdeiro, mas foi dividido entre 4 seus generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. As 4 cabeças da besta representam precisamente esta divisão. Cada detalhe da profecia de Daniel 7 encontra um espantoso cumprimento histórico. Por isso, se você está fascinado com a precisão desta profecia, compartilhe este vídeo com um amigo que também ama história e mistérios bíblicos. A precisão até aqui é impressionante, mas nada prepara Daniel, ou nós, para a visão da 4ª e última besta. Uma criatura tão pavorosa que desafia qualquer descrição e que lança uma sombra sobre toda a história humana. A 4ª besta era diferente de todas as outras. Terrível, espantosa e extraordinariamente forte. Tinha grandes dentes de ferro com os quais devorava, esmiuçava e pisava aos pés o que sobrava. Esta descrição aponta inequivocamente para o Império Romano. A força implacável do ferro romano, suas legiões, suas engenharias militares e sua administração brutal esmagaram toda a oposição e unificaram o mundo mediterrâneo sob um domínio que durou séculos. A profecia, contudo, não termina aí. Daniel observa que esta besta tinha 10 chifres, que na simbologia bíblica representam reis ou reinos. Isso aponta para a eventual fragmentação do Império Romano em diversas nações, que formariam a base da Europa moderna. Mas o foco da visão se estreita para um detalhe ainda mais sinistro. Entre os 10 chifres, surge um chifre pequeno, que arranca 3 dos primeiros. Esse chifre pequeno tem olhos como os de homem e uma boca que falava com grande insolência. Ele blasfema contra o Altíssimo, oprime os seus santos e tenta mudar os tempos e a lei. Essa figura tem sido objeto de intenso debate, identificada por muitos ao longo da história com vários sistemas e líderes anticristãos. A precisão desta sequência profética, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, não é um fato isolado nas Escrituras. Anos antes, no capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua gigante, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Daniel interpretou o sonho,
revelando que cada metal representava um reino sucessivo. O ouro era a Babilônia, a prata, o império que a sucederia, a Medo-Pérsia, o bronze, a Grécia, e o ferro, Roma. A visão de Daniel 7 e o sonho de Daniel 2 são duas profecias paralelas, confirmando uma a outra. Elas revelam o mesmo plano divino para a história. Mas ambas as visões terminam da mesma forma, com a repentina e total destruição desses reinos terrenos por um poder que não vem de mãos humanas, um reino que vem do próprio Deus. Essa revelação gloriosa muda tudo. Ela desloca nossa atenção do poder aterrorizante das bestas para a majestade incomparável daquele que se assenta no trono. Enquanto Daniel observa horrorizado a arrogância do chifre pequeno, a cena muda drasticamente. O foco sai da terra e se eleva para o céu. Tronos são postos e o ancião de dias, uma representação de Deus Pai em sua eterna majestade e sabedoria, se assenta. Suas vestes são brancas como a neve e o seu trono é feito de chamas de fogo. Um tribunal celestial é formado e os livros são abertos. O julgamento começa. A besta arrogante é morta e seu corpo é destruído no fogo. O domínio das outras bestas também é tirado, embora suas vidas sejam prolongadas por um tempo. É neste momento que a profecia de Daniel 7 atinge seu clímax inspirador. Daniel vê como o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproxima do ancião de dias e é levado à sua presença. E a ele foi dado o domínio, a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Séculos depois, um carpinteiro da Galileia, Jesus de Nazaré, se identificaria repetidamente como o Filho do Homem, reivindicando para si essa identidade e essa autoridade celestial. Então, a pergunta inicial, as bestas de Daniel 7 já estão entre nós? É respondida de uma forma mais profunda. Sim, os impérios históricos se foram, mas o espírito das bestas, a arrogância, a sede de poder, a opressão e a rebelião contra Deus, continua a se manifestar nos sistemas mundiais até hoje. O caos que vemos é um eco dessa antiga luta. Mas a mensagem central de Daniel 7 não é para nos fazer temer as bestas, mas para nos fazer adorar o Rei. A profecia não foi dada para que possamos traçar gráficos e prever manchetes, mas para afirmar nossa esperança. Ela nos assegura que a história não está fora de controle. Há um trono no céu, e ele não está vazio. O ancião de dias reina e entregou toda a autoridade ao seu Filho, Jesus Cristo. O caos mundial não é o fim da história. É apenas o cenário onde o reino eterno e inabalável de Deus será plenamente estabelecido. Nossa paz não vem de decifrar cada detalhe do futuro, mas de confiar no Rei do futuro. Portanto, em vez de ansiedade, que a profecia de Daniel 7 encha seu coração de coragem e esperança. Estude as Escrituras por si mesmo. Leia o capítulo 7 de Daniel e contemple a majestade do Filho do Homem, cujo reino de justiça e paz prevalecerá sobre todo o caos.